Olá, pessoal! Qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que tem respostas diferentes ao longo de toda a história da filosofia, incluindo filósofos que dizem que a vida não tem sentido nenhum e outros que dizem que a própria pergunta não tem nenhum sentido. Hoje nós vamos debater esse tema partindo de um filósofo e de uma história da mitologia grega. Sejam bem-vindos ao Segunda Navegação. Nós vamos começar então com uma história que vem lá da mitologia grega, que é a história do mito de Sísifo. Essa história já foi usada por vários filósofos. O mais famoso talvez seja o Albert Camus. Mas a gente não vai usar do Camus aqui hoje. Nós vamos tratar da história do mito de Sísifo para entender qual é o sentido da vida, de acordo com o filósofo Richard Taylor. Mas vamos para a história, então. A história tem alguns personagens. Zeus era o deus todo-poderoso lá da Grécia. Zeus certa vez raptou uma moça chamada Egine, com o intuito de ficar com a Egine. E a Egine era filha de um deus rio, chamado Ásopo. Era um deus que tinha também um formato de rio, que também controlava ali as águas. Quando Deus rapta a Egine, então, o Ásopo, que é o deus rio, pai da Egine, fica completamente desesperado. Ele fica desnorteado, querendo saber onde que a própria filha foi parar. Por acaso, Sísifo, que era o fundador de uma cidade na Grécia, tinha visto quando Zeus fez o rapto. Então ele sabia quem era o raptor da Egine, quem era o sequestrador e para onde eles tinham ido. Sísifo, então, faz o seguinte acordo com Ásopo. Olha, Ásopo, eu sou o fundador de uma cidade e a minha cidade está na seca, minha cidade está sem água. Como você é um deus rio, eu quero que você crie uma fonte de água para a minha cidade e aí, depois que você fizer isso, eu te conto onde que está a sua filha, com quem que está a sua filha. O Ásopo, é claro, aceita o acordo, faz lá o rio na cidade de Corinto e, em seguida, recebe a informação de que Zeus havia raptado a sua própria filha. Então, o Ásopo vai tentar achar Zeus e vai tentar salvar a própria filha. Mas o Zeus fica sabendo quem que dedurou ele. Zeus descobre que foi o Sísifo quem o dedurou. E Zeus é um deus que tem muita fúria na mitologia grega. É um deus que não aceita muito quem faz coisas que não o beneficiam, quem faz coisas que o prejudicam. Então, em primeiro lugar, ele manda um raio tão forte na cidade que o rio volta para o seu curso natural. Ele destrói a fonte de água que tinha sido acordada entre Sísifo e Ásopo. Em seguida, ele decide castigar Sísifo. Para isso, ele manda Thanatos, que é o deus da morte, para capturar Sísifo e acabar com a vida dele. Mas Sísifo era conhecido por ser um dos homens, ou talvez o homem mais astuto de todos, mais esperto de todos. Ele sabia que Zeus mandaria alguma coisa para ele. E ele já tinha se prevenido. Quando Thanatos chega para Sísifo para levá-lo para o reino dos mortos, Sísifo decide presenteá-lo com um colar. Coloca um colar em Thanatos. Mas o colar, na verdade, era uma coleira. Na verdade, era uma corrente. Então ele aprisiona Thanatos e tranca Thanatos dentro de um armário. E assim Sísifo enganou a morte pela primeira vez. Com o deus da morte preso, as pessoas na Grécia pararam de morrer. E isso irritou outros dois deuses da mitologia grega. Ares, que é o deus da guerra, e Hades, que é o deus que cuida de onde estão os mortos. É o deus do reino dos mortos. Esses dois deuses ficam extremamente irritados, porque ninguém na guerra mais morre e ninguém chega mais no reino dos mortos. Então eles decidem ir atrás de Thanatos e o libertam, descobrem onde ele está e libertam. E aí Thanatos tem novamente a missão de pegar Sísifo e acabar com a sua vida. Quando isso finalmente acontece, Sísifo vai para o reino dos mortos, onde reina Hades. Quando ele encontra com Hades, ele tem um recado para Hades. Antes de morrer, em segredo, Sísifo tinha combinado com a sua esposa de que ela não fizesse nenhum rito funeral para quando ele morresse. Por quê? O plano dele era o seguinte: quando ele chega no Reino dos Mortos, ele diz para Hades, que é quem comanda o Reino dos Mortos: olha, Hades, eu gostaria de voltar para a vida por um instante, porque eu morri e a minha esposa não fez nenhum funeral para mim, não cumpriu nenhum dos rituais sagrados, de acordo com as tradições. E eu quero tirar satisfação, eu quero entender o que aconteceu para minha esposa não honrar a minha vida com os rituais que deveriam acontecer assim que a gente morre. E o Hades acha aquela situação esquisita e permite, então, que o Sísifo volte à vida para tirar satisfação com a própria mulher. E assim, Sísifo engana a morte pela segunda vez. Ele volta para tirar satisfação com a sua mulher, mas como já estava tudo acordado, como era tudo uma armação, na verdade ele apenas foge do reino dos mortos e continua a sua vida por mais um longo tempo.
Isso até o dia em que Sísifo definitivamente morre, quando chega ao final da sua vida em que ele não tem como mais escapar. E aí, novamente, ele chega no reino dos mortos. E aí os deuses, sabendo que ele tinha escapado da morte 2 vezes, preparam um castigo especial para ele. Já que Sísifo queria tanto viver para sempre, já que ele queria viver eternamente, então agora ele tem um castigo que é eterno. Sísifo é condenado a rolar uma pedra enorme, gigante, morro acima. É uma tarefa difícil, mas o que complica mais ainda a tarefa de Sísifo é que toda vez que a pedra chega lá em cima no topo, ela volta para a base do morro. E Sísifo tem que novamente rolar a pedra morro acima. Isso não acontece 1, 2 ou 3 vezes. Essa tarefa que Sísifo recebe é uma tarefa eterna. Já que ele queria viver eternamente, agora ele tem um castigo eterno. Rolar a pedra morro acima eternamente. Esse é o castigo que Sísifo recebe. E agora vamos entender então o que isso tem a ver com a filosofia. Todos nós podemos concordar que o castigo que Sísifo recebe é realmente muito ruim. É uma tarefa extremamente pesada, extremamente cansativa. O Richard Taylor vai usar dessa história do mito de Sísifo para entender qual é o sentido da vida. Ele diz, vejam bem, o castigo que Sísifo recebe tem algum sentido? Tem algum sentido em você rolar uma pedra gigante morro acima para sempre? Você rola, ela volta, você rola novamente, ela volta, você rola mais uma vez e ela vai sempre voltar e você vai sempre ter que rolar ela para cima de novo. Tem algum sentido nisso? Richard Taylor vai dizer que não, não tem sentido. Mas por que rolar uma pedra morro acima não tem sentido nenhum? É porque é pesado? É porque é cansativo? É porque não acaba nunca? É porque é eterno? Ele sugere o seguinte experimento mental. Como que a gente pode salvar o Sísifo? Como que a gente pode fazer que o castigo dele tenha algum sentido? E a resposta que ele encontra é a seguinte. Imaginem que o Sísifo gostasse de empurrar pedras. Se por acaso ele fosse viciado em empurrar pedras morro acima. Tudo bem, é uma ideia meio absurda. Praticamente ninguém, eu acho, deve gostar de empurrar uma pedra morro acima. Mas se por acaso Sísifo gostasse daquilo, se ele ficasse entusiasmado toda vez que ele soubesse que ele tinha que empurrar a pedra mais uma vez. Com essa simples mudança, a gente transforma o que é um castigo eterno numa bênção eterna. Uma coisa que era para ser tortura, nós transformamos ela em um entretenimento. Então, o que pode dar sentido para o castigo de Sísifo não é tornar o castigo mais fácil, não é diminuir o tamanho da pedra, não é diminuir o tamanho do morro, não é fazer com que o castigo dure só 10.000 vezes ou 50.000 vezes. O que pode reduzir a dor de Sísifo, o que pode dar sentido para Sísifo, é se ele gostar de fazer aquilo que ele foi condenado a fazer. E a partir desse pensamento, Richard Taylor então conclui. O sentido da vida não é que a vida seja fácil. O sentido da vida não é fazer coisas diferentes sempre. O sentido da vida é encontrar felicidade naquilo que a gente já faz. O sentido da vida é ser feliz enquanto a gente vive. O sentido da vida é encontrar a felicidade enquanto nós já estamos vivendo, naquilo que nós já fazemos. Portanto, segundo Richard Taylor, o sentido da vida é uma resposta bem simples, na verdade. É fazer aquilo que se gosta. Se você na sua vida faz algo que você gosta, a sua vida tem sentido. Enquanto você fizer coisas que você não gosta, a sua vida vai continuar não tendo sentido. Essas coisas podem ser fáceis, difíceis, medianas, podem acontecer 1, 2, 3 ou 50.000 vezes. Nada disso importa. Nada disso muda se a sua vida tem sentido ou não. A única coisa capaz de entregar sentido para a sua vida é se você gosta daquilo que você faz. Essa é a reflexão do Richard Taylor. Sua vida não é sem sentido se você trabalha muito e isso é difícil. Sua vida não é sem sentido se você trabalha muito e recebe poucas recompensas. A sua vida só é sem sentido se você não gosta daquilo que você faz. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, se você gosta de filosofia, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe também o seu like, porque isso faz com que a filosofia chegue para mais pessoas, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que gostam de filosofia, que gostam do pensamento crítico. Eu sugiro também que você escute o podcast Segunda Navegação.
Toda segunda-feira tem um novo episódio aprofundando em alguma questão, em algum tema, em algum autor da história da filosofia. Na próxima segunda já tem mais um episódio que está quase pronto para ir para o ar. Os livros que eu usei como referência para o vídeo de hoje, tanto sobre mitologia quanto sobre o sentido da vida, estão aqui abaixo na descrição. Se você quiser comprar, se você quiser ler, é só clicar nos links. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!